E o padre, já aproveitando esse momento, Grande momento! grande momento, a Paixão de Cristo 2 tá pra A sair, ressurreição. Mel Gibson tá segurando, e o próprio Mel Gibson já deu algumas declarações que ele vai explorar muito cinematograficamente a descida de Jesus Cristo no inferno. Uhum. E como que você vê, se você tem alguma expectativa sobre o filme A Ressurreição e sobre este momento. Porque é um momento que ele pode explorar ali em termos de dramaturgia, né? Se ele mantiver o padrão da primeira produção, do primeiro filme, beleza. Se ele souber passar, porque o Cristo do Mel Gibson, ele é um cara que passa, o ator, ele passa muita verdade. Você realmente assiste acreditando que é o cara. E nessas questões aí mais místicas, como a descida de Cristo à mansão dos mortos, né? Seria legal ver uma coisa também como a gente, na tradição, entende que é, né? Que ele chegou chutando a porta e tirando a chave da mão de Satanás, né? Agora você não tem mais poder sobre a morte, não, porque eu venci ela. Você me dá essa chave aqui, que você não vai mais ter esse poder. Acabou. Você percebe que no filme da Paixão, quando Cristo morre, o diabo fica assustado, né? Vocês lembram dessa cena? Sim. Perdeu o poder. Putz! Caímos na pegadinha de Jesus. A gente fez pra matar ele. Agora ele deu a volta na gente, venceu a morte e tirou da gente o poder que a gente tinha, que era o poder da morte. É igual no Uniférios, que o demônio fala que o grande problema foi a cruz. Que eles não previram. Exatamente. Por que não previram? Porque eram maus demais para enxergar a bondade. Só viram a humilhação que é a cruz e não viram o que estava por trás. Ou melhor, quem estava na frente e pregado nela. A santidade de Cristo venceu a cruz, venceu a morte. Ele é a vida. Ressuscitou, a prova é disso. A prova é essa, ressuscitou. Senão, ele estava morto até hoje. Com isso, o diabo não contava. O diabo é muito burro. Burro vagabundo. Ele tem preguiça até de pensar. Então, o diabo, depois que afronta Deus e cai na plena ignorância do pecado, como que ele imaginar, isso que eu falei para vocês, que Santo Anselmo desenvolve tanto, a teologia da compensação, como que um cara que nem o diabo, que é egoísta, só pensa nele mesmo, ia achar que um Deus, vai mandar o filho dele pra ser igual a nós, essas porcariazinhas de gente que nós somos, pra morrer? Ele não vai dar o filho dele pra morrer. Deu. Ah, tá morto. Aí vem e ressuscita o cara. Como isso? É inimaginável. Não passava pelo pensamento do cão uma coisa dessa acontecer. É justamente com a burrice de Lucifer que Deus trabalha. Como é que Sun Tzu fala? Nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo erros, né? O diabo errou pra caramba. E vai continuar errando. Porque é burro. No final de tudo, ele é burro, porra. Mas o que tem de informação? Que tem muitas coisas nos apócrifos, né? Dessa tem. descida dele. Ninguém, padre. bom, vou falar o óbvio, né? Ninguém sabe com certeza. Você já foi pro inferno? Provavelmente vocês nunca foram numa reunião da CUT. É quase mais ou menos a mesma coisa. Mas assim, ninguém sabe com certeza. O que se sabe é que a partir da morte e ressurreição de Cristo, ele acaba com o império que estava estabelecido por Satanás por causa do pecado. Então, ele desce a mansão dos mortos, ele abre aquilo lá, ele toma do diabo o poder que ele tem sobre nós da morte, ele resgata os que estavam esperando lá pela chegada dele para poderem subir ao paraíso. Porque vejam, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, Joaquim, Ana, nenhum deles tinha ido para o céu antes de Jesus descer a mansão dos mortos. Eles ficavam ali meio que num stand-by. Eles já estavam salvos, mas não podiam subir. Por quê? Porque eles não tinham a chave. A chave era a cruz de Cristo ressuscitado. As chaves do reino são o sacrifício de Cristo pregado na cruz. Por mais que fossem santos, virtuosos, antes da paixão de Cristo, eles não podiam subir, o céu estava fechado, por causa do pecado.
Quando Jesus vence o pecado, o mal e a morte na cruz, ele tem a chave. Então ele desce à mansão dos mortos, abre aquilo lá e resgata todos os que foram considerados por Deus justos e santos e estavam ali na antessala. Quem que é o primeiro a entrar no paraíso? É meritocracia. Quem que merece entrar primeiro? Maria. A mais pura, a mais virtuosa, a mais bela, a mais submissa. E não foi a primeira que entrou. Sabe quem entrou primeiro no céu? Dimas, um ladrão convertido. Por isso que, como brasileiro, eu não desisto nunca e tenho sede, tenho esperança de que um dia os bandidos, corruptos, ladrões do nosso país se convertam, porque se converterem, tem lugar no céu. Dimas, o chamado bom ladrão, ao contrário de Gestas, o mau ladrão, que no filme do Mel Gibson um corvo come os olhos dele porque ele provocou Jesus. Dimas se converte quando fala para ele: se o senhor puder, daqui a pouco, quando o senhor estiver lá no seu reino, lembra de mim. E Jesus fala para ele: hoje você vai estar lá comigo. Um ladrão convertido. Então, o primeiro que entrou no céu foi um ladrão convertido. É só misericórdia, não tem meritocracia. Porque senão, Jesus pegava a chave do céu, ia na mansão dos mortos e falava assim: ó, eu sei que vocês já estão aqui há milhares de anos, mas espera minha mãe morrer, que ela é que primeiro merece. Então depois que eu vou lá pro céu agora, vou ficar lá sozinho, e quando minha mãe morrer, aí eu venho aqui e busco vocês. Mas ele liberta, ele resgata, ele escancara as portas da morte, da mansão dos mortos, e abre os portões do paraíso. E aí, todo mundo que aceitá-lo como filho de Deus pode entrar. Tem esse passe quase que garantido e livre. Só que vai ter que levar uma vida inteira de submissão, entrega, sofrimento, por amor aos outros, por amor a Deus e ao próximo. Igual Jesus fez, né? Quer ir pro céu? Faz igual eu fiz. Então não sei muito como vai ser essas cenas, mas se for para serem feitas do jeito que eu imagino, é para ser feitas assim de uma forma forte, mostrando o poder do ressuscitado, porque de fato ele é o Cordeiro de Deus e na primeira vinda ele em muitos momentos ele faz o papel de cordeirinho. Ele é o cordeirinho. Ele é o que aguenta, ele é o que escuta, ele é o que perdoa, ele é o que entende, ele é o que acolhe. A treta dele é com o fariseu. Com o fariseu não tem diálogo. Mas de resto, ele é todo compaixão, amor, ternura. Só que o Cristo glorioso, ressuscitado, é outra pegada. Ele faz questão de mostrar a sua força, a sua glória, seu poder, sua realeza. Porque ele é mesmo tudo isso. Para alguns ele avisou. Falou: olha, quando eu vier de novo, a segunda vez, eu já vou vir com a enxada na mão. E cada enxadada é uma minhoca. Então, ó, vocês fiquem espertos, vigiai e orai, fiquem do lado certo. Porque a hora que eu chegar, que tem a segunda vinda, né? O tempo que nos prepara na igreja para o Natal é do Advento. A gente reza pela segunda vinda de Jesus. Não é o Jesus que já nasceu lá, já nasceu. É a segunda vinda de Cristo que a gente tem que se preparar. Quando ele voltar, não vai ter tempo de nhanhanhé, de mimimi, de nhanhanhã. Vai chegar o tempo, joio é joio, trigo é trigo. Bom é bom, mal é mal. Esse é ovelha, esse é cabrito. Esse é direita, esse é esquerda. Esse é destro, esse é canhoto. E quem não for do lado certo, que é o de Cristo, vai queimar que nem palha, vai servir de lenha pro fogão de Satanás. Tudo isso já foi avisado. Por isso que Jesus fala: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça e se prepare. A segunda, esse filme do Mel Gibson, ele vai ter que ser a vibe dele vai ter que ser o contrário do primeiro filme. Porque no primeiro filme Jesus tudo sofre. É isso aí. No segundo filme é a glória. É a glória. Jesus tudo pode. E tudo ele vai fazer e vai humilhar. Ele foi humilhado, ele vai humilhar os maus. Por isso que vai incomodar 15 vezes mais a galera. O evangelho diz: os maus olharão e admirarão aquele que o transpassaram. Aquele pessoal que fez tudo aquilo com Cristo no primeiro filme
tem que ter o retorno no segundo. Por uma questão de justiça. Não mataram o guarda da esquina, que já tem seu valor por ser guarda, por estar na esquina trabalhando. Mataram o filho de Deus, cara. Isso é gravissíssimo, como diria o Chaves. Você acha que Deus vai deixar barato um negócio desse? Senão não tem senso de justiça. Agora, a gente não diz isso para causar medo nas pessoas, mas um senso de proporção. A gente precisa levar uma vida de justiça de acordo com Cristo para não ser misturado com os maus dos quais ele vai vir pedir contas. Vai vir pedir conta. Tá na Bíblia. Pode pegar o Antigo Testamento lá. A vingança pertence a Deus. Eu não tenho direito de me vingar de você, nem você de mim. Deus tem. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que é certo e errado sem nenhuma sombra de dúvida. Só Deus pode julgar. E isso está muito nítido nas Escrituras também. Os que viveram o que Jesus pede receberão a recompensa. E os outros? Castigo. Castigo é o quê? É a prestação de contas. Você vai ter que sofrer por ter sido mal, por ter ofendido a Deus, por ter perseguido Cristo, a igreja, por ter matado os inocentes, os pequeninos do reino. Essa turma que na corrupção mata o nosso povo todo dia, com falta de remédio, com falta de moradia, deixar as pessoas sem emprego na indigência. Essa turma que enche o bolso, o estômago, não pensa na pessoa que não tem o que comer, no remédio que não tem para tomar. Essa turma que por sede de poder faz guerra, acaba com a vida de milhões de pessoas por causa de uma bomba, por causa da assinatura de um protocolo, de uma falha diplomática. Essa turma toda, os maus, os perversos, de todos os modos de perversidade, os abusadores, os molestadores de crianças, os que viveram do estupro, do crime, do ódio, a pessoa que nem pegou numa arma para matar ninguém, mas viveu uma vida odienta o coração, mas naquela pessoa é só raiva, é só veneno em tudo que fala, em tudo que pensa, em tudo que faz. Essa turma vai ter castigo. E queira Deus que a gente não seja um deles e não esteja no meio dessa turma. Vou falar para vocês, quer saber o que é Natal? Jesus nasceu só para ensinar para a gente isso tudo. Qual que é a diferença entre quem presta e quem não presta? Que quem presta vai fazer o que eu estou dizendo. Só vim para dizer isso. E fiz todos os alertas. E tudo que precisava ensinar, ensinei. Então, se vocês continuarem querendo ser ruim, sejam. Vocês têm o livre-arbítrio para isso. Só que vai chegar o dia do julgamento. O nenê cresceu, bebê. O nenê cresceu, foi assassinado, ressuscitou. E com poder de glória, esse bebezinho frágil nas mãos de Maria e fugindo de Herodes, agora ele é um homem que não morre mais. E ele vai prestar conta de todo mundo. Minha, sua. Quem for bom, tá feliz. O resto da eternidade. Quem for mal, que se cuide, que se converta. A grande mensagem do Natal é essa. Se converta. Porque o nenê cresceu. A hora que ele vier, você pega o livro do Apocalipse, que fala da segunda vinda de Cristo. Quando ele vier de coroa na cabeça, cetro na mão, voando num cavalo alado, com um exército de anjos atrás dele. Miguel, Rafael, Gabriel, e uma penca de anjo. Cada anjo é mais forte que todas as bombas nucleares que existem hoje. Quando Jesus vier nesse dia, quando você vê os mortos ressuscitando do túmulo, para ser todo mundo julgado em carne, osso e alma, nesse dia aí, quando você olhar assim pro céu e ver as botinas, os coturnos de bronze de Cristo brilhando lá nas alturas, assim, você pega no Apocalipse, você vê que os pés dele é de bronze. É um senhor de um coturno, 44 bico largo. Eu não sei, mas do jeito que o mundo está hoje, vai faltar bunda para tanto coturno. Vai ter gente que vai, infelizmente, ser muito castigado. Porque não está procurando ser gente de bem, gente de Deus, gente da caridade. Cada um por si, Deus por todos. Se fosse isso, estava bom. Hoje é cada um por si, Deus não existe. Como que você não vai esperar castigo numa vida assim? Por isso que a gente reza, tem paciência, dobra o joelho, faz jejum, sacrifício, penitência, caridade, pedindo para Deus ter misericórdia de nós, do mundo inteiro, e que o máximo de gente se converta para passar nessa peneira aí. O nascimento de Jesus é muito bonito, a gente se comove. Mas tem gente que não se comove, continua no pecado, no erro, mesmo diante disso. Eu não conheço na minha vida toda uma coisa mais maravilhosa do que um Deus dizer: eu vou nascer, ser igual a você, vou aceitar morrer no seu lugar para que um dia você ficar
na eternidade do paraíso comigo pro resto da sua infinita existência. Não tem história mais bonita que essa. A história de Gandhi não é tão bonita. Nem a de nenhum, sei lá, santo oriental, hindu. Não tem história mais bonita que a de Cristo. Mas mesmo assim as pessoas não se convertem. Como é que você vai fazer? Vamos dar testemunho, fazer o nosso bem, né? E entender que a gente nasceu para isso também, né? Como Jesus nasceu para nos ensinar, a gente também nasceu para ser dele, para testemunhar, fazer boas obras, para inspirar os outros, né? É o que a gente tenta fazer na igreja, às vezes errando mais do que acertando, mas sempre tentando, né? E pedindo a Deus que tenha paciência com a gente também. Eu acho que a gente mais erra que acerta, mas a gente tenta, e alguma coisa Deus ajuda a gente a acertar, né?